Estamos aqui começando mais um episódio do nosso CityCast. E hoje nós vamos falar novamente sobre saúde mental. Nós estamos aqui para trazer para vocês informações de qualidade, informação de utilidade pública e sempre trazendo pessoas interessantíssimas para conversar com a gente no nosso bate-papo, né, Simone? Aí. E por falar em CityCast, você sabe por que é CityCast? CityCast é Ciri... Simone é a junção de a junção de Simone com Rita, que é Rita Georgia, sou eu, né? E quem não sabe que eu sou Rita Georgia, que eu sou Rita, né, acaba ficando sabendo aqui no CityCast, porque a maioria das pessoas me conhecem como Georgia Noronha. Eu sou jornalista do Eu Amo Meu Bairro e... Eu sou Simone Fonseca, sou publicitária, também parceira do Eu Amo Meu Bairro. Eu e Georgia também, nós temos as mídias sociais, que é a Ciri Mídias Sociais. Isso aí. E nós estamos aqui no Space 22, é um cowork que tem aqui em Vitória, Espírito Santo. É um espaço onde, se você quer gravar o seu podcast, você pode vir aqui, porque aqui tem um estúdio perfeito para você, com todos os equipamentos. Além disso, nesse cowork, ele tem espaços compartilhados, onde você pode trazer o seu notebook, sua caneta, seu bloco, seu papel, seu caderno, e trabalhar aqui. Certo? Às vezes você quer um local para você receber o seu cliente também, o Space 22 está aqui para você. É isso aí. Vamos falar também do Rei do Coco. Essa água de coco que tem aí, né? A gente está tomando hoje a água do Rei do Coco. Hoje eles estão também com novidade, que é o suco de laranja. Fresquinho, na hora também eles fazem. O Rei do Coco fica ali na orla de Camburi, no posto BR. É só dar uma passadinha lá, que sempre tem água de coco geladinha. Isso aí. E vamos começar nosso podcast com a nossa convidada. Quem é que está aqui, Simone? Hoje está uma pessoa especial para mim. Eu sou fã de carteirinha dela, que é a Luciana Alvarenga. Ela é terapeuta ocupacional e hoje a gente vai falar de... Vida de desafios e soluções. A Luciana vai trazer aqui um monte de informação muito interessante para a gente, né, Luciana? Tudo bom, Luciana? Tudo bem, gente. Fala um pouquinho de você para a gente. Então, eu sou Luciana Alvarenga, eu costumo dizer que eu sou mãe em tempo integral, terapeuta ocupacional nas horas vagas e adoro brincar de política. Ah, é? E eu tenho uma característica política social, tá? Política que lida, né, com a luta da pessoa com deficiência, porque eu sou cega e... O fato de eu ser cega me traz muitos desafios, mas também muitas soluções, né? Que eu vejo que a vida, ela pode ser diferente, ela pode ser planejada, pensada, vivida, sentida de forma totalmente diferente, além da visão, né? Que todo mundo pensa muito na visão, né? E a visão é só mais um recurso. Uhum. E às vezes a sua visão enxerga muito mais do que a gente, né? Porque você consegue imaginar, né? E a gente só vê, você imagina, não é isso? Eu tento imaginar tudo, né? É um mundo diferente, né? Com certeza. Luciana. É um mundo totalmente diferente, né? Porque é um mundo... eu costumo dizer assim, que vocês enxergam através dos olhos, eu enxergo pelos ouvidos, né? Uhum. Então, e o tato também, né? O tato também. Uhum. Isso. Então, eu sou, como eu falei no início, sou fã de carteirinha da Luciana. Ela eu falo que ela não é uma mulher forte, ela é uma fortaleza. Nossa. Essa mulher tem muita história para contar pra gente. Luciana. Eu queria que você contasse a sua história lá do início, para o pessoal ficar te conhecendo melhor também. Eu queria saber um pouquinho também sobre essa questão da visão, né? Se você nasceu assim ou se você se adaptou a ser assim. Eu nasci cega, né? E eu tenho mais uma irmã também, que ela também é cega também. Mas quando nós tínhamos 7 e 5 anos, a nossa mãe faleceu, né? De câncer de mama, né? E nós fomos criadas por uma tia super guerreira, que tinha 8 filhos pequenos. E ela pegou a gente, né? Então ela ficou com 10 crianças dentro de casa. E ela nos criou
como mais 2 crianças iguais a todas as outras, né? A minha tia, o meu tio, os meus primos, nunca olharam para a gente como 2 crianças incapazes, né? Nós fomos tratadas como 2 crianças com deficiência, né? Que a gente precisava de ser respeitada nas nossas diferenças, mas a gente aprendeu a fazer de tudo dentro de casa, limpar, lavar, passar, cozinhar, cuidar de menino, fazer tudo. Colocou a gente na escola, né? E foi assim que eu fui seguindo a minha vida, estudei, me formei em terapia ocupacional, casei, tive 2 filhos, cuidei deles, né? Contando sempre muito, com muita parceria, muitos amigos, né? Muita gente boa passou pelo meu caminho. E tem passado e ainda vão passar, né? Com certeza. E hoje eu trabalho, eu tenho um vínculo, né? Municipal, e atendo também num espaço particular em Vila Velha, e estou com o meu próprio espaço agora na região de Marechal Floriano, né? Que bacana. Atendo lá. Como é que é essa terapia ocupacional? Como é que é esse trabalho seu? Então, terapia ocupacional é um profissional da área de saúde, né? Mas que ele pode atuar na educação, na assistência também, sempre com foco na saúde e no bem-estar do dia a dia, do cotidiano das pessoas, né? Então, o terapeuta ocupacional é aquele profissional que você vai chamá-lo no momento que você se perde das suas atividades do dia a dia, né? Eu sofri um acidente e perdi, sei lá, 2 dedos. Como que agora eu vou me alimentar? Como que agora eu vou segurar a colher? O terapeuta ocupacional, ele entra muito nesse papel, Para né? trazer essas soluções. Isso, de trazer soluções para uma história que a princípio não teria, né? Ou trabalhar com a prevenção também, né? Então, por exemplo, você precisa de diminuir uma luz para não causar um problema visual, você precisa de colocar a cadeira, a mesa de trabalho de forma adequada, você precisa adaptar uma casa para um idoso não cair, né? Um banheiro para um cadeirante. Tudo isso o terapeuta ocupacional faz, né? Olha que interessante, bacana. E você tem aí alguma história desse trabalho de terapia ocupacional, de alguém que você auxiliou? Tem alguma coisa? Eu tenho uma paciente que eu atendi, né? Quando ela chegou para mim, ela era usuária de substâncias psicoativas, né? E ela chegou muito debilitada, com muita dificuldade, né? E aí eu comecei a conversar com ela. Logo a princípio, fizemos uma listinha de coisas que ela gostaria de fazer e aprender, né? Fiz também um levantamento social, histórico dela, de como que é a história da vida dela, né, e tal. E aí nós começamos, a princípio ela queria aprender inglês, não, ela queria aprender espanhol, e ela queria aprender a fazer um trabalho manual. Então começamos com crochê, né? E era isso a princípio. E um dia, então, a gente trabalhava com crochê, outro dia com espanhol. E aí, à medida que a gente ia trabalhando, ela ia falando um pouco dela, da vida dela, né? Das tristezas dela, por que ela não conseguia se restaurar com as pessoas, né? E aí eu fui pontuando para ela, olha, quando você precisa de refazer um ponto no seu crochê, ele não fica mais igual aos outros pontos, né? É diferente quando você erra, que você desmancha aquele ponto e você faz de novo. Então, assim também são as relações, né? E aí a gente foi trabalhando, e aí à medida que a gente foi conversando e trabalhando, e nisso ela foi colocando para mim como que estava a casa dela, que as filhas almoçavam, jantavam na casa da avó, da mãe dela, né? Que as filhas muitas vezes iam atrás dela na rua por ela estar envolvida em substâncias. E aí a gente começou a conversar e eu descobri
que o fogão dela estava até lá no quintal, tomando chuva, né? Que ela não tinha o hábito de lavar as louças, nem nada. E aí nós começamos a montar uma maquete, uma planta, né, baixa da casa dela. E com isso, a gente foi colocando os móveis. Aí eu falei, mas aonde fica o seu guarda-roupa no quarto? Ah, meu guarda-roupa fica aqui. Eu falei, mas aqui não é legal, porque aqui bloqueia a parte da janela. E se a gente colocasse o guarda-roupa nessa parede aqui? Vamos colocar e montamos guarda-roupa de caixinha de fósforo. E fomos fazendo as alterações assim na casa dela, né? E aí um dia ela chegou para mim e falou assim, Luciana, você sabe que tudo que a gente faz aqui na maquete eu tô fazendo lá em casa, né? Eu falei, é mesmo, é. Que legal. E aí a gente começou a fazer isso. E até que a gente então chegou na parte da cozinha, trouxe o fogão para dentro da maquete, né? Para dentro de casa. E aí ela também lá trouxe o fogão. E aí nós começamos a trabalhar com receitas. E aí, o que nós vamos fazer hoje de comida? Ah, vamos fazer isso. E aí ela começou a cozinhar na casa dela. E com isso ela foi se desvinculando das drogas. Né? Ela começou a perder muito tempo com a arrumação da casa dela, né? E começou a se desvincular desse mundo, né? Do uso de substâncias. E, por fim, a gente saiu dessa história da maquete, porque ela já estava toda empolgada, já tinha colocado as coisas para dentro de casa e tudo. E aí a gente começou a trabalhar várias questões, né, de controle social, de organização, de sociedade. E ela arrumou um emprego. E aí nós começamos a trabalhar as roupas, né? Roupa que vai para emprego, roupa que não vai para emprego, roupa que você vai para praia, né? Todo mundo fala assim, maiô, biquíni, né? Aí depende, né? Do que você gosta também. E a gente começou a ir para as lojas, experimentar roupa, ver o que servia para ela ir trabalhar no novo emprego dela, o que não servia e tal, né? Enfim, e aí nesse momento, né? Eu dou alta para ela, que aí ela pode seguir a vida dela, né? Ela fez um curso de técnica de enfermagem. Que legal. E seguiu a vida dela, né? Que bacana. Muito legal, Lu. Muito bom. Nossa, muita história interessante. Você também deve ter muita história sua, né? Assim, de coisas que te aconteceram. Tem alguma coisa assim engraçada que aconteceu na sua vida? Alguma coisa engraçada? Nossa. Referente à sua deficiência? Nossa, tem muitas coisas, né? Tem tanta coisa, assim, que me acontece, assim, mas vira e mexe me acontece, assim, alguma coisa engraçada, né? Já aconteceu, por exemplo, de eu estar dentro do ônibus, aí ao descer do ônibus, de repente alguém, sabe, enfia o braço por trás do meu joelho e por trás do meu pescoço se me levanta no colo. Ai, já aconteceu tanta coisa comigo. É mesmo? Você até leva um susto, né? Nossa, menina, de repente eu tô lá, de repente, alguém me levanta. Não, vou te colocar ele na calçada, sabe? Não sabe que você é tão independente. E como né? que você se sente, assim? Porque eu já vi que existem cegos, né? Que eles não querem nem que você bate a mão neles. Não, eu acho tão engraçado. Igual esses dias mesmo eu estava no elevador do meu prédio, né? E aí eu entrei no elevador e, de repente, entrou uma pessoa também. E eu falei para ele bem assim, você podia apertar o número tal, que era o andar que eu moro, né? Você podia apertar o número tal? Aí ele chegou para mim e falou bem assim, claro! Falou bem assim. Aí eu pensei, meu Deus, que coisa esquisita, né? Aí eu fiquei lá. Aí depois, e o dele era um andar abaixo do meu. Tipo assim, terceiro e quarto, né? Um andar abaixo do meu. Aí quando ele chegou no andar dele, ele parou, travou a porta assim e falou bem assim, olha! Falou bem alto mesmo. Olha, nós estamos no andar tal. O seu andar é o próximo, tá? E tinha uma outra pessoa dentro do elevador. Aí eu fiquei assim, eu falei, ok, obrigada. Ela entra no jogo. Né? Aí ele
ele saiu assim, né? Fez uma grande coisa, né? Saiu. Aí, quando saiu, eu falei pro outro rapaz que estava dentro do elevador comigo, tá vendo? Não sei o que essas pessoas pensam de uma pessoa cega, né? Então, por exemplo, eu não sei que o 9 vem logo atrás, né? Antes do 10, ou que o 11 é logo depois do 10. Talvez eles pensam o quê, né? De uma pessoa cega, né? Aí ele falou assim, nossa, é mesmo. Eu também não tinha pensado nisso, mas agora vendo essa cena tão ridícula. Aí, quando eu chegou no meu andar, que eu abri a porta, eu virei pra ele e falei, tchau, hein? Aí ele, tchau! Você fez lembrar de uma coisa. Tem muitos cegos também que se vitimizam, né? Sim, Não claro. tem? Tem sim. Eu tive em Portugal por um período e eu observava muito que nos metrôs em Portugal entra um grupo de cegos e vai um em cada vagão pedindo e dando de coitadinho e tal. Eles, não sei se é um grupo que treinam eles para isso, mas sempre falam a mesma coisa, mas sempre vitimizando. Aham. Entendeu? Eu achei isso. Eu lembrava de você o tempo todo, Luciana, quando eu via aquelas pessoas. Nossa, Se sério? Eu não tivesse esperava que em Portugal acontecesse uma cena dessa, gente. demais. Na rua, se você encostar no cego, ele te xinga todinho. Tipo assim, não pode, sabe? Tá esbarrando no cego, não pode. Alguma coisa assim. Eu achei isso muito estranho. Uma vez eu estava dentro do ônibus também, eu estava vindo do meu trabalho, até entrou um cego pedindo dinheiro, né, mesmo dentro do ônibus, falando que é porque ele era cego, ele não podia trabalhar e tal. E Só faltou ele te pedir, né? Eu sentada lá na frente, lá, né, pensei, meu Deus do céu. Aí o próprio trocador falou por ele, que é isso, rapaz? Você tá dizendo que você é cego, não pode trabalhar? Essa moça aqui da frente é o quê? Aí eu falei, ai, meu Deus do céu, o negócio deu ruim pra mim agora. Mas, gente, uma outra cena também, né, muito engraçada, né, que já me aconteceu também, são com essas pessoas que têm o hábito, né, de orar na cabeça da gente, de rezar, né. E aí, uma vez entrou um homem dentro do ônibus e ele começou a falar que coisa, assim, de doença, era coisa do capeta. Ele começou a falar esse monte de coisa, né. E aí, ele pegou e eu pensei comigo, ai meu Deus, tomara que ele não me veja aqui, né? De repente, menina, ele falou, ali na frente está uma. Eu falei, ai minha Nossa Senhora. Me achou aqui. Me achou. Ai meu Deus, não consegui me esconder o suficiente. Aí ele, ali está uma moça cega. Eu vou orar na cabeça dela e vocês vão ver um milagre. Ela vai enxergar. Não sei o quê. Aí eu falei, ai meu Deus do céu, tem misericórdia. Eu falei, moço, pelo amor de Deus, não encosta em mim. Aí aquilo vai me dando uma algeriza, uma coisa ruim, né? Falei, moço, pelo amor de Deus, não encosta em mim, hein? Aí ele, tá vendo? Coisa do demônio. Meu Deus do céu. É o demônio se manifestando. Ele falou um monte de coisa. Eu falei, gente, pelo amor de Deus. Que horror, né? Aí eu falei pro motorista, se ele encostar em mim, nós vamos parar na delegacia, motorista. Nós vamos parar na delegacia. O motorista foi e mandou ele descer. Desce. Nossa, uma confusão danada. Nossa Senhora. Muita doideira, né? Muita doideira, né, gente? Gente. Luciana leva os filhos para a escola. Levava, né? Que hoje estão grandinhos. Hoje estão né? grandes, já tem um de 15, outro de 17, né? Já estão bem grandes. Pega ônibus com os meninos, pegava ônibus. Nossa, ela faz de tudo, palpa toda obra. Faço tudo. Faz de tudo. E como é que é ser, né? Como é que é ser mãe, né? Sendo cega? É uma curiosidade nossa, tá? Claro, a gente tem um monte de curiosidade. Pode perguntar tudo, gente, que eu respondo tudo. Assim, primeiro, né, ser mãe é uma coisa assim, para mim, foi muito gratificante ter meus 2 filhos, e eu acho que qualquer mulher que se tornou mãe falaria a mesma coisa, né? Se ela tivesse que escolher os filhos, ela os escolheria novamente, né? Porque a gente ama os nossos filhos, mas ser mãe de uma forma em geral já é bem complicada, né? Tem algumas coisas que eu acho bem difícil no caso de não enxergar, né? Colocar remédio, né, com gotinhas, é uma coisa difícil. Então, o que eu fazia? Eu usava um copo descartável, aí eu botava assim perto do ouvido, assim, ó, e botava tic, 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 aí eu ouvia as gotinhas, né? Isso é uma coisa que eu
achei bem complicada. Outra coisa que eu achei complicada, gente, é quando começam os deveres, né? Que eles ainda são pequenos e ainda eles precisam de muito apoio pedagógico, apoio do dever de casa, né? Aquela correção das letrinhas, né? Então, essa parte eu sempre tive que pagar Pra alguém para me ajudar, né? A fazer isso, né? Mas no mais, assim, eles mesmos falavam. Teve uma vez que chegou um amiguinho deles lá em casa e falou assim: poxa, cara, que legal, sua mãe é cega. Você pode fazer a bagunça que você quiser. Que ela não vai ver. Que ela não vai ver. Aí ele é ruim, ela escuta. Ela escuta muito ele falando, né? Então, assim, às vezes eu acabo, diferente das mães que enxergam, que precisam estar vendo. Então, se o filho está no quarto e nós estamos na cozinha, né? Eu acabo tendo uma vantagem sobre elas, porque às vezes eles estão lá no quarto e eu estou ouvindo com que eles sua audição é mais aguçada, né? Isso, com que eles estão mexendo. Então, às vezes eu sei, chegaram lá antigamente o computador tinha aqueles no break, né? Aqueles, aí, desliga o botão, fala: olha, não mexe aí não, fulano, casca fora daí, fulano. Então, assim, acho que acaba que, em partes, eu ficava em vantagem, né? Verdade. Que legal. Nossa, muito interessante. E assim, no caso quando você engravidou, o processo de gravidez, como é que foi? Então, foi super, assim, tranquilo, né? Eu acho que a gravidez, em relação à deficiência visual, ela não trouxe, assim, né? Complicado, eu acho que eu achava, era aquelas roupinhas de bebês, né? Então, você tem que marcar tudo direitinho. Eu fiz uma tabela na época, coloquei nos cabides os nomes, né? Os números. Eu fiz uma tabela assim, eu coloquei, por exemplo, número 1. Aí eu colocava lá casaquinho branco, número azul, número 2, casaquinho azul. Porque, em geral, os casaquinhos são muito parecidos, né? E também, por exemplo, igual, eu tenho esse vestido meu, um vestido azul. Então, eu comprei ele e não tem nenhum outro igual a ele. E o que acontece? Ele é só um vestido que eu comprei, né? Agora pensa, de repente, você se vê grávida, você vai ter um guarda-roupa inteiro para você memorizar de cor, né? Então, até você aprender os detalhes, é muito... E luvinhas, então. Aí eu fazia assim, pegava os pacotinhos, colocava assim, pacote de luvinhas brancas, luvinhas e sapatinhos brancos. Pacote de luvinha azul, pacote de luvinha verde, né? Colocava assim. Mas quando lavava, eu sempre precisava de alguém para ir me ajudar a devolver para os pacotes certos, porque as luvinhas são todas iguais, a maioria, né? Uma ou outra que é diferente, né? Mas tudo igual as luvinhas. E como é que é a cor para você? Então, a cor, eu criei uma ideia de cor na minha cabeça. Eu faço assim, olha, se você imaginar um cilindro, né? Um cilindro todo pastilhado, aquelas pastilhas de colocar em parede, todo cheio de quadradinho. Aí você começa a primeira fileira de cima toda branca e a fileira de baixo, bem a última, toda preta. Porque eu acho que toda cor começa no branco e termina no preto. Certo. E você pega, divide ele em 3 partes iguais. Aí você coloca a fileira, faz 3 quinas, né? Então, você coloca uma quina vermelha, uma quina começando do branco, terminando no preto, tá? Então, a quina vai ser branca, rosa, rosa mais escuro, vermelho, vinho, até chegar no preto. Uma quina no tom do azul anil, né? E aí você vai branco, azul clarinho, até chegar na paleta do azul anil. Uma quina branca, ainda até o preto, na paleta do amarelo mesmo, amarelo ouro mesmo. E aí você coloca, e aí depois você vai interligando essas cores lateralmente. Então, você vai criando paletas que
transladam lateral, né, de um lado para o outro, nos tons das cores. Então, por exemplo, se eu tenho um rosa clarinho, ele vai ficando um rosa mais seco, ele vai se tornando ali um nude, ele vai caminhando para um begezinho, até ele chegar no amarelo, encostar no amarelo clarinho. O vermelho, você vai passando pelo coral, você vai passando pelo laranja, e você vai descendo até ele encostar no amarelo central. E assim do vermelho para o azul, que aí são os tons de lilás, roxo, né? E do azul para o amarelo, que você tem todo o degradê do verde ali, né? Do azul passando pelo verde e indo para o amarelo. Então, essa forma que eu criei aí na minha cabeça de imaginar as cores. Nossa, Muito que legal, bacana. gente. Sabe mais de cor do que um monte de gente, né? Muito interessante. A paleta completa. Com certeza. Bacana. Deixa eu falar aqui um pouquinho da Itália Box, tá? Vou falar aqui sim. do nosso patrocinador que trouxe a comidinha pra gente deliciosa hoje. É um box que a gente pede por telefone, né? Ou então entra no site deles, que é da italiabox.com.br. E aí, essa comida é uma comida italiana, né? 100% artesanal. E tem o delivery, que eles fazem entrega em casa. E todas as informações da Itália Box a gente vai deixar aqui na descrição para vocês. Isso, eu vou aproveitando aqui, eu vou falar um pouquinho da Beta Cake. A Beta Cake faz bolos deliciosos. Ela fica ali em Jardim Camburi. E quem quiser passar lá para tomar um cafezinho, comer um docinho, um bolo, pode passar que vocês não vão se arrepender. A Beta Cake fica em Vitória. Para quem não conhece aqui a região, fica em Vitória. Show de bola. Mas voltando a falar de você, conta mais, que eu sei que você tem muita coisa aí interessante para contar para a gente. Deixa eu ver aqui uma pergunta. Por exemplo, quando você vai sair, né? Você tem alguém para te ajudar a se maquiar, se vestir? Não, eu Você mesma. está toda bonita aí. Você mesma faz essa maquiagem? Eu mesma que me arrumo, eu mesma que Combina as cores, os combino colares. tudo, os colares, né? É Tem mesmo. gente que já me perguntou, Luciana, você guarda então tudo separadinho? Falei, não, é tudo misturado, é um bagunção só, tudo misturado. Não, gente, brincadeirinha, eu sou bem organizada, eu gosto de tudo organizado. Eu tenho mania de organização. Acho que... os cegos, quando eu falo assim, quando alguém fala de cego, cego tem que deixar tudo no lugar. Eu falo assim, cego tem duas espécies, os que são extremamente organizados e os que são desorientados. Porque cego, quando tira para fazer bagunça, é um bagunção daqueles que você nem imagina. Então, gente. Assim, eu procuro deixar o mais organizado, né? Se tiver alguém na minha casa e me telefonar agora e me perguntar sobre tal roupa minha, eu sei direcionar ela daqui aonde que está dentro do meu guarda-roupa. Que legal. Bacana. E você estudou lá no Instituto Luiz Braille para estudar, né? É uma escola? O Instituto Luiz Braille, ele é um local de apoio, né? Na minha época, ele tinha ainda cegos que moravam lá, né? Então, tinha uma professora de braille e tinha uma professora de locomoção. E eu aprendi a andar no Instituto Luiz Braille, né? Quem me ajudou, minha professora Rosângela, ela que me ajudou a andar, me ensinou. Mas eu não estudei, não fui alfabetizada no Instituto Luiz Braille. Eu fui alfabetizada em escolas públicas do município de Vitória mesmo, né? Que eu sempre estudei em escola regulares, né? Então, Bacana. E como que é dentro de casa, por exemplo, cozinhar? Você cozinha ou tem alguém para cozinhar para você? eu cozinho. Eu adoro cozinhar também. Eu gosto de fazer pães, bolos. Eu adoro. Eu gosto de fazer comida. Eu mesma que faço tudo lá em casa, né? Nossa, que interessante. E você falou sobre aprender a andar. Você sai por aí para tudo quanto é lugar sozinha? Sim, eu ando por aí. Claro, né? Às vezes, nem sempre tudo é tão acessível, né? A maioria das vezes, né? Não é tudo tão acessível. Mas, assim, a gente
procura o máximo de independência. Então, por exemplo, um local que eu acho que eu vou ter dificuldade de chegar, eu chamo um Uber e vou, né? Uhum. E, por exemplo, a rodoviária de Vitória, falta lá um piso tátil, né? Então, não tem. Então, quando eu vou viajar, eu peço sempre o Uber para me deixar na Águia Branca ou qualquer outra empresa que eu vá viajar, né? E aí me leva até lá e eu peço ajuda para ir. Mas, em geral, eu sempre ando sozinha, né? Vou daqui para Marechal sozinha, tudo sozinha. Rio, São Paulo, tudo sozinha. Olha só. Olha ela. Gente, é um mundo, né? É um mundo assim. Diferente, né? Às vezes a pessoa fica assim, poxa, quanta pergunta, né? São perguntas que a gente está do outro lado, a gente não se imagina nessa situação, né? A gente não imagina como poderia ser. Porque só de fechar o olho e te soltar em algum lugar, você já dá aquela tensão, né? De estar perdida, de não saber se localizar, de não saber... Quando dá um apagão, por exemplo, né, que a gente fica tudo escuro. Né? Uma vez eu estava lá em casa, meus filhos ainda eram bem pequenininhos, né? E aí a gente teve mesmo, faltou luz, né? Todo mundo ficou no escuro. Aí eu escutei, todo mundo falando assim, eu falei, nossa, deve ter faltado luz. Só que os meus filhos, né, eles estavam lá brincando e já eram bem acostumados, porque depois que eles cresceram, que começou esse negócio de acender luz, lá em casa eu sempre me esquecia de acender luz, né? E também o pai deles enxerga um pouquinho, então ele também acendia, mas eu mesma não me preocupava muito com isso, né? E aí eu continuei lá, fiz a minha janta, fiz o meu almoço, não a janta, na época foi a janta. Aí, quando deu na hora de comer, eu pensei assim, agora eu acho que eu vou colocar os pratos aqui na mesa e vou acender umas velas, né? Porque quem come, não sei porquê, mas precisa de enxergar, né? Para comer, né? Não sei como é que é isso, né? Mas falei, vou colocar aqui uma vela. Aí eu escutei, eu falei, a luz voltou. A luz voltou, graças a Deus. Aí eu escutei as vizinhas falando, agora eu vou lá fazer a janta, fulana. Eu falei, nossa, tarde demais, coitada. Por isso que eu falo, as pessoas vitimizam, às vezes enxergam, escuta, tudo normal e se faz de coitado, né? Não consigo. Lógico que consegue, qualquer um consegue, né? Basta você querer, ter força de vontade. Que consegue. E no meu trabalho, assim, lá em Marechal, por exemplo, ali em Vila Velha também, onde que eu atendo, eu trabalho com a massoterapia, né? E eu acho que a massagem, ela me trouxe um grande presente, que foi conhecer os rostos das pessoas. Ai, que legal. Né? O rosto das corpo pessoas, também, né? O corpo, né? Porque, por exemplo, eu tô aqui conversando com vocês, né? E vocês têm vozes, né? Mas como que é o rosto, né? E quando a gente é criança, as pessoas falam, tem rosto diferente, fulano tem rosto assim, mas a gente não sabe. E nem sempre também a gente vai ter a liberdade de tocar no rosto. É verdade. Você me imagina como que eu sou? Eu não! E aí então, com a massagem, eu pude tocar em vários rostos, né, assim, vários corpos e perceber como é que são as pessoas, né? Então, quando a pessoa fala assim, fulano tem um rosto de lua cheia, né? Aí você fica pensando assim, gente, como é que é um rosto isso, de lua né? cheia, né? Então, agora eu já sei, né, como é que é o rosto da pessoa. Não, Luciano, seu rosto é oval. Aí eu falo, meu rosto oval? Que isso, né? Aí, então, quando eu vejo uma pessoa com o rostinho mais redondinho, assim, né? Aí eu falo, nossa, meu rosto é mais oval mesmo, né? E aí você vai percebendo, por exemplo, que certos locais as pessoas têm um rosto mais parecidos, né? Por exemplo, as pessoas que são do norte, elas têm um estilo de testa, um estilo de nariz, né? As pessoas que são do sul, elas têm outro, né? E aí você vai percebendo, poxa vida, então a massagem, ela trouxe esse presente para mim, né? Que é um conhecimento. Bem interessante. Também, né? Você estava falando aí de
quando o seu bebê, né, que você tinha um bebê que ia dar o remedinho, né, colocava a gotinha no copo e ouvia, né? Você já estava treinando para o seu trabalho atual. Sim, porque agora eu trabalho com óleos essenciais, né? Na massagem. Eu mesma que produzo os meus óleos. É mesmo? Para massagear minhas pacientes, Ah, que legal. meus clientes. Mas eu estava falando, treinando para o trabalho atual em relação à terapia ocupacional, que você, que você tem que ficar criando soluções, né? Para as pessoas. Criando soluções. E eu falo isso, né? Quando eu entrei para fazer terapia ocupacional, eu até achei que tivesse a ver muito com a fisioterapia. Realmente nós dividimos o mesmo conselho, terapia ocupacional e fisioterapia, tanto é que é CREFITO, COFITO, né? A gente divide. Mas a terapia, eu falo, gente, eu era terapeuta ocupacional, sempre fui e não sabia, né? Igual mesmo esses dias, uma amiga minha me deu de presente um marcador de taças, né? E aí são bonequinhos sentadinhos, que aí você gruda as perninhas e os bracinhos dele nas taças, né? Então, por exemplo, você tá com um bonequinho laranja, o outro tá com um bonequinho azul, o outro tá com um bonequinho rosa. Então, você não mistura as taças, né? Eu falei, só que pro cego, como que vai ser isso? Né? E aí, pensando nisso, já dentro da terapia ocupacional, eu falei, não, já sei o que eu vou fazer. Aí eu fiz um cordãozinho de miçanga para um colocar no pescoço, o outro tem um cintinho, o outro tem pulseirinha no braço esquerdo, o outro tem pulseirinha no braço direito, então o outro usa tornozeleirinha, né? E aí eu fui adaptando, cada um tem uma pecinha, né? Cada um com a sua pecinha. Então, quando eu dou para a pessoa com deficiência visual, eu falo, o seu é o que tem um colarzinho, hein? Presta atenção, tá? O seu bonequinho é o que tem um cintinho, né? Eu já vou dando as coordenadinhas para eles, né? Olha, que interessante. Muito interessante. A gente está aqui feliz. Nós estamos aqui em conversar, viajando nas suas histórias. Porque são histórias bem diferentes, né, do que a gente está acostumada. É um novo mundo, como falei. Conta mais um episódio aí engraçado pra gente. Episódio engraçado? Vê se você lembra. Ai, menina, tem muitas coisas que acontecem, né? Muitas coisas mesmo. Às vezes tem coisas, sabe, que eu percebo, assim, que a pessoa, ela não, assim, não dá muito crédito, né? Sim. A pessoa com deficiência, né? Então, acontece muito, assim, aqui no Espírito Santo, principalmente, nós com deficiência, né? A gente chega no supermercado, às vezes a pessoa pergunta, mas o que você veio fazer aqui? Outro dia eu fui na praia, aí alguém falou assim, uma cega na praia, o que será que ela veio fazer aqui? Ai. Então você vê assim, né, que as pessoas, elas ainda estão muito É porque é incomum, né? Muito despreparada ainda, né, para a pessoa com deficiência visual, né? Deficiência de uma forma em geral, né? Elas estão muito despreparadas, né? E eu fiquei sabendo que você recebeu uma proposta de emprego. Você ficou sabendo, Simone? Então, menina, essa história foi o seguinte, eu estava lá em casa, aí eu vi no WhatsApp um número diferente, né? Eu falei assim, o que será isso, gente? Aí quando eu olhei assim, 5 mensagens, aí eu falei, nossa, pai, que é isso? Vou olhar, que é isso? Pensei, será que alguém me avisando que mudou o número, né? Aí eu olhei assim, aí tinha assim, boa tarde. Aí, quando a pessoa colocou boa tarde, logo veio a minha mensagem embaixo, automática, né? Olá, sou terapeuta ocupacional e massoterapeuta. Trabalho terças e quarta em Vila Velha, né, no Instituto Esther Assis, e quintas e sextas na região de em Marechal, na região de Araguaia. Em que posso ajudá-lo? Deixe o seu recado
que assim que possível eu entrarei em contato. Uhum. E embaixo ela continuou: sou fulana de tal empresa, né? Aham. Sou fulana de tal empresa e estou contratando pessoas com deficiência para trabalhar. Aí a outra mensagem dela era bem assim: soube que você é uma pessoa com deficiência, tem interesse de marcar uma entrevista? Ou seja, ela nem leu a minha mensagem, porque Aham. se eu trabalho terça, quarta, quinta É. e sexta, que dia que eu vou dia que você trabalhar trabalhar? para ela, né? Aí eu falei: ah, não é possível, peraí, deixa eu ver que negócio é esse. Eu falei: deixa eu dar um norte para essa pessoa tá perdida. Aí eu falei para ela: oi, boa tarde, de que são suas vagas? Aí ela respondeu assim: minha vaga é para recepcionista e atendente de cooperado. Ou seja, ela nem leu mesmo a minha mensagem. E outra coisa, eu disse lá que eu era terapeuta ocupacional e massoterapeuta. Terapeuta ocupacional é uma pessoa que estudou, que fez uma Tem graduação, formação, né? Uhum. Então, ela estava me oferecendo que é um trabalho de recepcionista, não desmerecendo essa função. Aham. Mas, né, ela não parou em nenhum momento Para prestar para atenção. prestar atenção com quem ela estava conversando, né? Eu falei: não é possível uma coisa dessa. Eu falei: eu quero marcar uma entrevista. Aí ela pegou, falou assim: ah, pode ser para amanhã? Aí eu coloquei para ela assim: não, amanhã não. Amanhã e depois eu tenho pacientes. E segunda-feira também pela manhã eu tenho pacientes. Vamos marcar para segunda-feira à tarde, às 13h30. Eu que marquei o horário para ela. Aí ela aceitou o meu horário. Ela falou: ai, tá bom, pode deixar. Tá, eu vou estar te esperando às 13h30. Aí eu fui, né, na empresa. Cheguei lá às 13h15. E quando eu cheguei lá, ela mesma chegou às 13h45. Meu Deus. E aí eu fui assim, arrumada, totalmente arrumada, né? Cheguei lá, sentei e fiquei esperando um lugar quente. Aí fiquei lá sentadinha esperando. Aí ela passou e falou assim: oi, boa tarde, você que é Luciana? Eu falei: sim, sou eu. Aí ela falou: ah, você veio para a entrevista, né? Peraí que eu vou abrir a sala. Isso já era 13h45. Uhum. Aí eu falei: tá bom. Aí quando ela foi lá, abriu a sala e voltou e falou bem assim: você quer água? Aí eu falei: quero. Aí ela: ah, é ali, ó. O negócio da água é ali. E apontou. Aí eu perguntei: ali aonde? Aí ela: ali. Ah, desculpa. Aí foi lá, pegou água, me deu. Aí eu tomei água. Eu falei: onde que eu descarto o copo? Aí ela: ali. Aí eu falei: ali aonde? Aí ela: ali na lixeira. Ah, desculpa. Aí foi, pegou. Aí ela falou assim: como que eu faço para te guiar? Como que eu faço? Eu segurei no braço dela e falei: assim, vamos. Aí foi na sala. E aí lá na sala, eu conversei com ela, né? Porque quando a gente para ver na televisão, todos os dias se anuncia vaga para pessoas com deficiência. Por que as pessoas com deficiência estão desempregadas, então? Porque as empresas, na verdade, elas querem cumprir, né, a cota. Né? Não estão Elas preparadas, né? não estão preparadas. Seleção, E aí eu comecei a falar para ela da questão de que, às vezes, a pessoa com deficiência está lá recebendo o benefício dela, né? E aí ela é convidada a participar de um processo seletivo, ela entra para a empresa e não fica nem 3 nem 6 meses. Por quê? Porque a empresa não está preparada para receber esta pessoa com deficiência e nem preparar a pessoa com deficiência para o trabalho, né? Então, aqui no nosso estado, nós temos até o Reconecta, que acontece todo ano, né? O Reconecta. E várias empresas vão lá, fazem cadastro da pessoa com deficiência, mas não se monta, de fato, uma equipe capaz de preparar as empresas para receberem pessoas com deficiência em seus locais de trabalho, né? E aí eu falei assim: se essa empresa quiser me contratar como terapeuta ocupacional, estou super à disposição para ajudar vocês nesse processo seletivo, né? Caso contrário, né? E aí mostrei para ela toda a nossa conversa no Zap, falei com ela: olha, tá vendo que aqui você nem prestou atenção na nossa conversa, né? Então, é isso aí. Nossa, muito interessante. Pois
Pois é, Luciana, estamos chegando ao fim do nosso podcast. Ai, que pena. Pena A gente mesmo. quer agradecer pela sua participação. Muito, Obrigada. muito agradável você. Obrigada, eu também gostaria de agradecer, né, o convite, né? Gostaria de me colocar também à disposição do Siricast. Ah, que bom. Você é sempre bem-vinda aqui. Obrigada. Pois é, você que está nos assistindo, clica lá no nosso canal, dá o seu like e faça a sua inscrição. Acompanhe a gente sempre. Se inscreva, né, no nosso Se canal. inscreva, isso. E vocês também que quiserem colaborar com o nosso podcast para que a gente faça uma estrutura melhor ainda e traga mais conteúdos para vocês, pode aí também entrar em contato com a gente gente vai deixar na descrição. Isso, e você que está fora do estado, pode anunciar com a gente também, tá? Vai estar tudo na descrição, os dados. Finalizamos nosso podcast.